Bom dia, bom dia meninas, bom dia, atrasadinha, vou começar mais, aí estamos nos últimos 2 dias, né, finaleira da nossa campanha de oração, bora rezar então, vamos rezar, vamos clamar a Deus, né, a direção que Ele tem para nós hoje, nessa nossa finaleira já de campanha. Ontem um filho acordou na hora da live, hoje o outro foi o outro filho que acordou. Mas a gente vai se ajeitando, né? Bem na hora, gurias, é uma coisa engraçada, né? Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada porque Tu nos chama mais um dia, Senhor, para amar, para servir, para batalhar, para rezar. Obrigada, Senhor. Obrigado pela provisão de graça, de unção, de força, de discernimento, de revelação que Tu tem para nós nesse dia. Obrigada, Senhor, porque Tu nos capacita para viver esse dia, Senhor. Muito obrigada. Bendito e louvado seja o Teu nome, Senhor, por toda a Tua graça na nossa vida. Obrigada, Senhor, por este tempo de libertação, por esse tempo de cura na nossa história. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu está trazendo para fora na nossa história, na história do nosso casamento. Muito obrigada, Senhor. Nós somos gratas por este tempo. Obrigada, Jesus. Queremos pedir nessa manhã, Senhor, lava-nos com Teu sangue, cobre-nos com Teu sangue, sela-nos com Teu sangue, Senhor. A nós e nossos maridos, nossos casamentos, Senhor, nossos filhos, a nossa casa, os nossos bens, estradas e ruas que vamos andar, Senhor, os nossos carros, motos, Senhor, todo meio de transporte que nós e nossos familiares vamos usar no dia de hoje. Todas as situações que nós temos que resolver, os enfermos de nossa família, Senhor, tudo nós colocamos debaixo do Teu sangue, clamamos o Teu sangue sobre nós e Te pedimos, protege-nos, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, de todos os ataques do mal, Senhor, cobre-nos com Teu sangue precioso, cobre, Senhor, a nossa família com Teu sangue precioso, afastando de nós todos os ataques, todas as insídias do mal, Senhor, todos os perigos deste mundo e também das realidades espirituais. Nós clamamos hoje, Senhor, vem em nosso socorro, Senhor, nos presta auxílio. Nós necessitamos da Tua graça, Senhor, nesse dia. Nós necessitamos da proteção do Teu preciosíssimo sangue sobre a nossa mente, Senhor, os nossos relacionamentos, toda a nossa vida. Pedimos também, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre os nossos maridos, vem, Espírito Santo, sobre o nosso casamento, vem rompendo, Espírito Santo, todas as cadeias, vem rompendo todos os comportamentos viciados, todas as nossas dificuldades, aquilo que a gente não dá conta de fazer sozinha. Vem, Espírito Santo, nos capacitar. Vem em nosso auxílio, Espírito Santo. Vem em nosso socorro, Espírito Santo. Vem em nosso socorro. Nós queremos hoje, Espírito Santo, ser conduzidas por Ti. E clamamos também sobre a vida dos nossos maridos. Vem, Espírito Santo, vem conduzir nossos maridos, vem conduzir nosso casamento. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, em nosso socorro. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Vem ocupar todos os espaços do nosso casamento, todos aqueles sentimentos e pensamentos do nosso marido que não andam de acordo com a vontade de Deus. Vem agora, Espírito Santo, vem agora mudar essas situações, essas sentenças na mente dos nossos maridos, toda teimosia, toda resistência à palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, mudando isso. Vem, Espírito Santo, mudando todos os sentimentos que nos afastam, todas as situações que nos afastam. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, trazendo de novo o desejo da aproximação, retirando todo esse espaço, todas as situações que têm afastado marido e mulher. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem encher de amor, de entendimento, de calmaria, de paz.
Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, vem conduzir o nosso casamento. Vem, Espírito Santo. Vem em socorro, vem em auxílio das fraquezas dos nossos maridos, aquelas áreas de fragilidade deles, as áreas de dor, aquilo que eles não dão mais conta sozinhos, os maridos abatidos, enfraquecidos, deprimidos, desanimados. Vem, Espírito Santo, e levanta, traz vigor, traz vida, traz força, esperança ao coração dos nossos maridos. Vem, Espírito Santo, tudo aquilo que eles estão em dúvida, que eles não sabem como decidir, as decisões que precisam ser tomadas, as posições que precisam ser assumidas, e eles se encontram paralisados ou duvidosos. Vem, Espírito Santo, a esclarecer e mover os nossos maridos para as decisões corretas. Vem, Espírito Santo, agora, hoje, sobre a vida do meu marido. Unge o meu marido, capacita o meu marido para o nosso casamento, para a paternidade, para o trabalho, para que ele assuma a posição que Deus tem para ele na nossa casa, na nossa família, profissionalmente. Vem, Espírito Santo, gera uma vida nova, comportamentos novos no meu marido. Vem, Espírito Santo, vai tomando conta e preenchendo todos os espaços, Espírito Santo, e movendo o meu marido para uma vida em Deus, o convencendo da verdade. Vem ampliando a visão do meu marido e a minha visão, que nós saibamos conduzir a nossa família na santidade. Vem, Espírito Santo, e vem incendiar de novo agora a fé dos nossos maridos, toda a frieza, toda a incredulidade, todas as dificuldades em crer na palavra de Deus, toda a frieza, tudo aquilo que tem afastado os nossos maridos do amor de Deus. Vem agora queimar, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos maridos, traz de volta a fé, traz de volta o ânimo para a oração, o desejo de conhecer a Deus, a proximidade para com Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, agir naquelas dores mais escondidas, mais profundas, naquela maior dificuldade que o meu marido tem. Aquilo que para ele é causa de dor, aquilo que o paralisa, aquilo que o adoece, aquilo que faz com que ele se afaste dos nossos filhos, que ele aceite frieza no nosso relacionamento. Vem, Espírito Santo, sobre as maiores dores, as maiores dificuldades, as maiores paralisias na vida do meu marido. Vem, Espírito Santo, e cura-o, transforma-o, restaura-o. Vem, Espírito Santo, para que a vontade de Deus aconteça na vida do meu marido. Apenas a vontade de Deus, que o amor de Deus flua na vida do meu marido agora, rompendo com todo o padrão de infelicidade, de desamor, de frieza, de irritabilidade. Vem, Espírito Santo, sobre o meu marido. Que ele seja o tipo de homem que Deus criou ele para ser, um homem de coragem, de vigor, de alegria, de esperança, de trabalho. Vem, Espírito Santo, que haja justiça no coração do meu marido. Vem, Espírito Santo, e restaura toda a afetividade do meu marido, a sua sexualidade. Vem, Espírito Santo, quebrando todo jugo de pecado na sexualidade, toda a dificuldade de viver a sexualidade de forma sadia e santa. Vem, Espírito Santo, quebrando todo o padrão de comportamento herdado, de pecado, de infelicidade matrimonial. Vem, Espírito Santo, agir em todo o padrão de comportamento na pornografia, aquilo que já foi herdado, na área da sexualidade, pecados herdados, padrões de comportamentos obsessivos, compulsivos. Vem, Espírito Santo, quebrando tudo isso agora na vida do meu marido. Todo vício na pornografia, na masturbação, todo vício nos pensamentos pecaminosos, no adultério. Vem, Espírito Santo, toda a sexualidade depravada, distorcida, todo pensamento a respeito da sexualidade que é distorcido, que é depravado, que é machucado, que é dolorido nos nossos maridos.
toda a prisão espiritual que os nossos maridos vivem na área da sexualidade, todos os demônios que entraram no nosso casamento, tudo aquilo que vem destruindo o nosso casamento por essa área. Vem Espírito Santo e age, vem Espírito Santo e traz libertação agora, Espírito Santo. Em nome de Jesus nós clamamos, traz libertação e cura na área da sexualidade, na mente dos nossos maridos, tudo aquilo que foi formado no pecado, que foi formado no erro, que desde sempre foi distorcido, que foi a vida inteira distorcido. Toda sujeira na área da sexualidade, toda a pornografia que se instalou de uma forma tão profunda, toda a raiz de pecado, tudo aquilo que está arraigado na mente, no coração, no comportamento, na visão do nosso marido a respeito do sexo, tudo que está distorcido, tudo que está machucado, nós clamamos agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, vem salvar o nosso marido. Vem salvar o nosso marido de toda essa sentença de pecado, de inferno, toda essa sentença de infelicidade, toda essa sentença de prisão espiritual na sexualidade. Vem, Espírito Santo, e reescreve a história sexual e afetiva dos nossos maridos. Vem, Espírito Santo, e quebra todo este padrão de comportamento pecaminoso na sexualidade, todo o padrão de pensamento, toda forma de raciocinar a sexualidade e o casamento que é errado, distorcido, pecaminoso. Vem, Espírito Santo, agora nas raízes espirituais, em todas as raízes, na história do meu marido, na história da família do meu marido, na minha história, na história da minha família. E vem curar lá nas raízes. Vem, Espírito Santo, nos libertar nas raízes desses pecados, dessas prisões. Arranca para fora agora, Espírito Santo, nos traz libertação, nos traz a cura, nos dá uma vida nova, nos concede a graça, Espírito Santo, de uma vida sexual nova, restaurada. Retira do nosso meio tudo aquilo que nos divide, tudo aquilo que nos separa. Destrói, Espírito Santo, nós clamamos agora em nome de Jesus todo efeito de consagração ao mal, de malefício, de trabalho, de simpatia. Toda consagração ao mal, seja que nós tenhamos feito, que nosso marido tenha feito, que alguém de autoridade, pais, mães, avós tenham feito sobre as nossas vidas, nosso casamento, que outras pessoas tenham feito contra nós, ou que mesmo tenha vindo contra nós pela busca de tudo isso, de consagração, de malefício na nossa linha de família, na nossa e do nosso marido. Quebra agora tudo isso, Espírito Santo, desterra, destrói todo o poder das trevas, todo o poder de malefício e consagração, tudo aquilo que foi dado a Satanás, toda a invocação de entidades, de espíritos malignos sobre a sexualidade nossa e de nosso marido. Toda a porta que foi aberta, todo o convite que foi feito ao mal, na área da sexualidade, tudo aquilo que veio e se instalou, todo o caos, todo o pecado, toda a prisão instalada na nossa sexualidade, todos os demônios que aí moram, todos os demônios que aí habitam. Espírito Santo, nós pedimos em nome de Jesus, arranca agora todo esse mal. Arranca, expulsa das nossas vidas, da vida do nosso marido, todos os espíritos malignos, todas as entidades invocadas, tudo aquilo que foi herdado espiritualmente, que veio na nossa linha de família. Vem, Espírito Santo, agora e destrói tudo isso, desterra tudo isso. Toda a consequência do pecado dos nossos antepassados na área da sexualidade, na área da idolatria a falsos deuses, invocações, pactos, tudo isso que foi feito. E toda essa consequência de adoecimento espiritual que nos atinge ainda hoje, nós clamamos, Espírito Santo, corta toda essa comunicação em nome de Jesus. Que a cruz do Senhor seja colocada entre nós e os nossos antepassados, quebrando agora, destruindo, impedindo toda a comunicação dessa consequência negativa que nos alcançou.
Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e nos liberta. Nós clamamos nessa manhã, liberta-nos, liberta o nosso marido, liberta o nosso leito conjugal, purifica o nosso leito conjugal. Tudo aquilo que nós já fizemos no nosso leito conjugal, que foi de sujeira, que foi de pecado, que não agradava o coração de Deus, toda a distorção da nossa sexualidade, do nosso amor conjugal, nós clamamos agora, vem curar toda a consequência desse pecado, vem nos libertar. Espírito Santo, vem purificar a nossa sexualidade, a forma como nós olhamos um para o outro, a forma como nós nos desejamos, vem purificar o nosso desejo sexual, a forma como nós pensamos e vivemos a nossa sexualidade. Vem Espírito Santo agora purificar, que seja da forma mais linda, mais pura, mais proveitosa, mais prazerosa, segundo o coração de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo queimar agora tudo aquilo que divide os casais dentro dos lares, todo impedimento de amor, todo impedimento de aproximação, todo impedimento de estar um com o outro, tudo que faz com que um fique contra o outro, com que um queira estar afastado do outro. Vem Espírito Santo agora queimar e destruir tudo isso. Vem Espírito Santo reaproximar os casais, reacender a chama do amor, do desejo, da vontade de estar juntos, do carinho. Traz, Espírito Santo, um olhar restaurado um para com o outro. Restaura a nossa visão a respeito do nosso marido. Restaura a visão do nosso marido a nosso respeito. Que haja desejo, carinho, amor, desejo de estar perto. Restaura o nosso casamento, Espírito Santo. Todo afastamento físico e espiritual que ainda existe, que está instalado dentro dos casamentos, todo afastamento, toda frieza, toda distância entre um e outro, vem agora acabar com essa distância. Espírito Santo, reaproxima os casais nessa manhã. Pede, minha irmã, pede para Deus agora o que o teu casamento precisa. Pede, vem Espírito Santo e transforma. Vai pedindo. Transforma, Espírito Santo, o meu casamento. Transforma as realidades na vida do meu marido. O que você tem sofrido, minha irmã? O que você tem pedido pelo seu marido, pelo seu casamento? Pede agora. Vem Espírito Santo transformar essa realidade. Vem Espírito Santo mover o meu marido. Vem Espírito Santo curar o nosso relacionamento. Vem Espírito Santo transbordar. Vem Espírito Santo nos trazer mais alegria, mais felicidade, mais satisfação. Vem Espírito Santo e reconstrói o nosso destino, o nosso futuro. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem sobre os frutos do nosso amor, os nossos filhos. Vem Espírito Santo sobre os nossos filhos. Vem trazer sobre os nossos filhos o que eles precisam hoje, o que eles necessitam hoje para serem homens e mulheres segundo o coração de Deus. Vem Espírito Santo, acalma o ânimo, acalma o humor, acalma o comportamento dos nossos filhos, atrai os nossos filhos para ti. Vem Espírito Santo, abençoa os nossos filhos. Nós pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem nos conceder a graça de uma vida restaurada, de uma vida nova. Amém. Amém, minhas irmãs. Vocês viram como a gente rezou agora? Anota como a gente rezou. Nós rezamos pedindo cura, libertação, né? Por meio da ação do Espírito Santo. Foi isso que nós pedimos, né? Que o Espírito Santo viesse em nosso socorro, que o Espírito Santo viesse libertar. Você viu que eu fui pedindo por áreas específicas, né? Que era aquilo que o Senhor movia. Olha só, quando a gente começa a rezar, eu, pelo menos, eu não preparo o que eu vou rezar com vocês, né? Às vezes eu preparo o que eu vou falar aqui na partilha da palavra. Às vezes Deus muda tudo, né? Mas o que eu vou rezar, não. Porque eu vou conversar com Deus. Eu vou pedir pelas nossas necessidades daquele dia. A palavra de Deus diz
que a gente não sabe rezar como convém, que a gente não sabe pedir, às vezes a gente não sabe o que pedir, né? Mas que o Espírito Santo, ele vem em auxílio à nossa necessidade, à nossa fraqueza, e é ele quem nos ensina a orar. Então, a gente começou a pedir o Espírito Santo, a gente começou a clamar aqui o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi nos conduzindo, foi conduzindo a nossa oração. E aí, nessa condução, por isso que eu digo pra gente sempre rezar em voz alta, né? Sempre que possível a gente manifestar em palavras a nossa oração, porque aí a gente vai ouvindo o que o Espírito Santo tá movendo. E aí a gente pode anotar essas coisas. O que o Espírito Santo moveu na oração de hoje, né? Neste momento de oração, para você anotar aí. O que foi que quando eu falei você sentiu? Nossa, isso é para mim, isso é para o meu marido, isso é para o nosso casamento. Anota, né? O Espírito Santo, ele vem em nosso socorro e ele muda todas as realidades, né? Tudo aquilo que a gente pensa às vezes que não tem jeito, para o Espírito Santo tem jeito sim. Para Deus tem jeito sim. A nossa oração, ela é capaz de mudar o nosso destino, de mudar o nosso futuro, o futuro do nosso casamento, as sentenças de destruição sobre o nosso casamento. Nessa oração, o Senhor movia o quê, né? Mostrava. Eu via pessoas muito afastadas, marido e mulher muito afastados, né? E já no teu coração, assim, até uma certa desesperança de que isso não ia mudar, de que não tinha mais jeito para isso, né? Algumas mulheres sofrendo com essa situação, outras já acomodadas com isso, né? Mas que talvez não fosse mudar, né? Que esse é o teu casamento. O Senhor, ele quer mudar, né? Ele não fez o casamento para afastamento, né? Ele fez pra gente estar bem unido, a gente é um só. Então você não vai aceitar essa situação de afastamento, né? Seja ele espiritual, afetivo ou físico. Eu via pessoas fisicamente afastadas. Você vai pedir, Espírito Santo, eu não quero, né? Age aí, traz libertação, traz cura em tudo que nos afasta, né? Outra coisa que veio na oração, né, que vinha forte também, da mesma maneira como eu sentia muito forte isso do afastamento físico e Deus reunindo, unindo de volta os casais, e que Deus quer fazer isso, Deus está derramando graça, né, de aproximação, né? Coloca aí, o Senhor derramou hoje, né, dia 25 de março, né? 25 de março de 2021, o Senhor falou que nos aproximava, o Senhor prometeu a aproximação. Senhor, eu quero esta graça. Eu vi o Senhor agindo também na vida de homens doentes espiritualmente, assim, afastados de Deus, mas também afetivamente, emocionalmente, sabe? Com depressão, com tristeza, com desânimo, com as suas emoções adoecidas, alguns irritados, excessivamente ansiosos. O Senhor derramava o Espírito Santo sobre estes homens, uma graça sobre eles. E você vai fazer o quê? Você vai anotar e você vai pedir de novo isso. Outras vezes você vai pedir, né? Senhor, derrama sobre o meu marido. Gurias, às vezes a gente não reza porque a gente não sabe que a gente pode pedir. Porque a gente não sabe que a gente pode rezar. E por isso que às vezes eu sou tão minuciosa aqui em falar, reza assim, fala assim, porque às vezes a gente não aprendeu a rezar. Ninguém ensinou a gente que a gente pode pedir aquilo tudo, que a gente pode pedir tudo, que a gente pode pedir no detalhe. E que Deus quer que a gente peça no detalhe, né? Nós mulheres temos uma sensibilidade aos detalhes do ambiente, das relações, né? E a gente precisa usar isso em favor dos nossos na oração, né? Então a gente pede no detalhe. Então eu vou pedir por esse desânimo, né? Eu tenho percebido que o meu marido anda desanimado. Gurias, isso de olhar o detalhe, isso de estar atenta, de ter um olhar pro detalhe, né? Se manifesta nessas coisas. Às vezes a gente tá tão atarantada com as nossas coisas, com a nossa rotina, né? Com o nosso trabalho, com o cuidado da casa, com o cuidado dos filhos, que a gente só vê as reações do marido. E a gente não olha para o que tá causando aquela reação. Ele tá reagindo a quê, né? Olha o que ele tá reagindo com essa raiva, com essa fúria, com essa indiferença, com esse cansaço, com essa paralisia, que ele não se mexe, não se move, parece às vezes que tá em casa que nem tá, ou senão com esse excesso. Por que ele tá reagindo assim, né? Aí a gente reza pro marido pedindo, Deus, o que ele está reagindo, por que ele tá assim, né? A gente vai rezar naquele detalhe, Senhor, vai lá no que tá fazendo com que ele reaja dessa maneira, porque senão a gente fica só, o marido tá ansioso,
ou ele tá nervoso, ou ele tá ferido, ele tá machucado, né? Ou ele tá paralisado numa situação espiritual de pecado. E a gente não tá vendo isso. E a gente fica só lidando com a reação dele, pensando que aquilo ali é o principal, quando tem uma raiz que precisa ser arrancada. Então, na oração, a gente vai no detalhe, né? Hoje o Senhor ia lá no detalhe, mostrando, olha, homens desanimados, homens feridos, homens doentes. O Senhor tá vendo lá nessas situações, né? E Deus vai te trazer revelação sobre isso. Então, você anota aí. Outra coisa, Deus trazia também, né? A gente passou um pequeno período, um pouquinho a mais da oração rezando pela nossa sexualidade. Vocês viram como eu rezei? Se vocês não pegaram bem como eu rezei, depois volta um pouquinho. Anota alguma expressão que chamou a tua atenção. A gente aprende a rezar, gurias, rezando. A verdade é essa. A gente aprende a lutar, lutando. A gente aprende a cozinhar, cozinhando, não é assim? A gente aprende a limpar, limpando. A gente aprende um ofício fazendo ele. A gente aprende a rezar, rezando. Deus nos capacita, Ele nos ensina. Eu tô aqui tentando facilitar um pouco o caminho para vocês, né? Passando para vocês da minha experiência, do tempo de oração, de quantas pessoas que eu rezei e tentando encurtar um pouquinho o caminho, né? Porque a gente não fala mais sobre isso, né? A gente não vê muito falarem sobre oração. Mas o que acontece? Olha só, volta um pouquinho, pega uma expressão ou outra, uma coisa que eu falei que chamou a tua atenção. Nós pedimos para o Espírito Santo, em nome de Jesus, ir lá na nossa sexualidade e restaurar ela. E aí a gente pode pedir no detalhe, né? Qual é o detalhe da tua sexualidade, do teu marido que precisa de restauração? Eu tô há dias falando aqui, né? Eu tô há dias falando sobre sexualidade. Eu tô há dias falando sobre essas coisas todas, que a gente precisa de cura, que a gente precisa de libertação, que há comportamentos, que a nossa forma de ver, de raciocinar, de pensar a sexualidade precisa mudar. Você já identificou áreas. Agora a gente vai fazer o quê? Apresentar elas ao Espírito Santo, que transforma todas as coisas. E a gente vai pedir, Espírito Santo, em nome de Jesus, vem fazer essa obra nova. Nós não temos poder por nós mesmas, o poder provém de Deus. Mas o Senhor escolheu agir sobre a terra através da nossa oração. Olha só, hoje cedo, quando eu acordei, pedi para o Senhor uma palavra para nós hoje. E eu pedi, Senhor, são tantas realidades difíceis, né? Vocês me contam as coisas, eu rezo por vocês, sempre rezo, assim, né? Eu vou apresentando pro Senhor, tem dias que eu choro a dor de vocês, né? Porque a gente vai assumindo em oração, né? Cada história, cada casamento, né? A dor de cada uma, o vazio de cada uma, a solidão em lutar. Tantas mulheres aqui são tão sozinhas em lutar, se sentem tão abandonadas e tão sozinhas. A gente vai se compadecendo e vai assumindo isso, né? Também eu fui assumindo isso em oração. E hoje cedo eu dizer, Senhor, que eu vou falar para essas mulheres, né? Como eu vou dizer para elas, Senhor, o tanto que tu ama, o tanto que tu tá com elas, né? Senhor, me dá uma palavra de esperança para essas mulheres. Porque tem mulheres aqui que enfrentam situações há anos. Eu disse, Senhor, me dá uma palavra de esperança. Senhor, que hoje de manhã, quando eu começar a live, eu possa dizer para elas uma palavra para elas se encherem de esperança e seguirem em frente. E olha só a palavra que Deus me deu. E eu vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Olha só, gurias, que palavra pra gente hoje. Que palavra fantástica. Sabe o que me chama a atenção nessa palavra? Não é só que ela foi uma resposta para um pedido específico que eu fiz. Senhor, eu quero uma palavra de esperança. Deus está dizendo o quê? Peçam, peçam, pede e tu vai receber. Pede. A oração tá aí pra gente mudar destino. A gente tem visto aqui a palavra de Tobias todos os dias, Deus dizendo o quê? Que ele muda destino. Tobias tinha uma sentença de morte, o casamento deles estava fadado ao fracasso. Essa era a sentença. Não tinha jeito. Qualquer pessoa de fora
que olhava Tobias indo casar com Sara, pensava, mas que doido, esse homem já não viu? Que já morreu 7. Ele vai morrer também. Tobias, ao casar com Sara, a sentença dele era horas de vida. Eram apenas horas de vida. Depois que ele casasse, ele tinha horas de vida. Isso era o peso. Aquele casamento só tinha horas. Não tinha futuro para aquele casamento. Não tinha destino. O destino era a morte, era o fim. Talvez esse seja o nosso fim. Talvez isso seja o que nós estamos enxergando como fim para o nosso casamento, né? Morte, fim, sentença de acabou, de não tem mais jeito. Talvez as pessoas, ao olharem o nosso casamento, digam exatamente isso. O que ela ainda está rezando? O que ela ainda está esperando? O que ela ainda está querendo com esse homem? Não tem jeito. Não tem jeito. Isso não vai durar, isso não vai dar certo. Esse homem não vai mudar. Essa sentença talvez que tenha sobre nós, sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida. Porém, Tobias, ele era obediente. E ele foi obediente. Ele obedeceu cada ordem. Ele foi obediente. E Deus mudou o destino dele. E olha, Deus está falando pra gente hoje, pede que eu vou te dar. Qual é a graça que o teu casamento precisa? E olha só o que é o interessante dessa palavra que eu estava dizendo que me chama a atenção. É o detalhe. Porque olha só, se um filho pedir pão, qual pai dentre vós dará pedra? Se ele pedir peixe, acaso dará uma serpente? Ou se pedir ovo, lhe dará um escorpião? Olha o que Jesus está falando. O que tu quer? Pede o que tu quer. Pede no detalhe. É pão, pede pão. É peixe, pede peixe. É ovo, pede ovo. O que você precisa? Qual é a provisão que o teu casamento precisa? Pede no detalhe. O que é a provisão que o teu marido precisa? Pede no detalhe. Pede. Pede por quê? Porque Deus é um pai amoroso. E Ele nos dá o que nós pedimos, o que nós precisamos. E olha a palavra. Quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Hoje nós pedimos na nossa oração pelo Espírito Santo. E é assim, gurias, que a gente vai rezar no nosso quarto de oração. Anota aí no teu caderno de oração. Eu vou pedir pelo Espírito Santo em nome de Jesus, detalhadamente. Se eu quero pão, se eu quero peixe, se eu quero ovo, o que o meu marido precisa, o que o meu casamento precisa. O meu casamento precisa de aproximação, de carinho, de afeto. Eu vou pedir isso. Eu preciso de novo ter uma restauração na minha sexualidade. Eu não consigo me aproximar com carinho, com prazer do meu marido. Para mim é difícil. Eu vou pedir no detalhe, Senhor, vem em meu socorro. Eu preciso melhorar nisso. Eu não consigo. Eu tô sempre cansada. Eu tenho sono sempre. Eu me nego, Senhor. Vem, meu socorro. Espírito Santo, em nome de Jesus, muda isso aqui, me ajuda a mudar isso aqui, me mostra como. Me dá disposição, me dá força na hora, para que eu vença o meu egoísmo. Entendeu, gurias? A gente vai pedindo no detalhe, o Espírito Santo no detalhe das coisas. E olha só, uma outra coisa que veio forte na oração, tá? Lembra que ontem eu falei que hoje eu ia falar como que a gente rezava, né? E é o que eu tô fazendo agora. Olha só, outra coisa. A palavra, vou dizer aqui a palavra, tá? A palavra que Deus deu foi Lucas 11, do 9 ao 13. Lucas 11, do 9 ao 13. Meu casamento, verdade, Jéssica, meu casamento tem ganhado vigor nova. E olha que eu não sei pedir. Deus vem em nosso auxílio. Gurias, um momento que a gente se coloca na presença de Deus e a gente começa a rezar ali, começa a ver mudança. Deus tem para nós. Essa é a promessa de Deus para nós. Essa é a promessa. É que aquilo que é seco vai se tornar agora um terreno fértil, verdejante. Deus veio em nosso socorro. A nossa oração muda o nosso destino, o destino do nosso casamento, como mudou o destino do casamento de Sara e de Tobias. O inimigo lá era um inimigo forte, uma autoridade espiritual forte. Sem dúvida já perseguia aquela família há um tempo, porque o pai de Sara fala do inimigo que lhes perseguia, né? A gente não sabe a origem, mas a gente sabe que estava lá, que matava os maridos de Sara, 7 maridos, infelicidade, luto, morte, no pior estágio. Nenhuma de nós aqui
Passou o que Sara passou. E Deus trouxe a libertação para a vida de Sara, na sua afetividade, na sua sexualidade, nos seus relacionamentos. Deus tem essa provisão de cura e libertação também para nós. Gurias, o que foi que eu pedi hoje também na oração? Vocês viram que em certo momento eu comecei a pedir pela restauração da nossa sexualidade, né? Pela cura, pela libertação dessas coisas todas que a gente tem falado. Então, assim, você veio anotando, todos esses dias você veio anotando, não veio? Se não anotou, volta aí algumas lives, assiste de novo, anota as coisas, aquilo que tá vindo na tua cabeça, no teu coração, né? Que é onde é aquele caminho que você precisa rezar, né? Aquilo que foi te chamando a atenção, que eu fui falando aqui, você foi pensando, nossa, eu tenho que rezar por isso do meu marido. Olha, eu acho que é isso aí. Alguma coisa que você, às vezes algumas mulheres até sonharam com alguma coisa, né? Deus vem falando na tua oração, você vem lembrando de coisas que você foi anotando, né? Aí quando a gente vai rezar, a gente vai usar dessas anotações, às vezes a gente vai pedir nesses lugares. Às vezes a gente não anotou muita coisa e quando a gente vai rezar, vem as coisas que a gente vai anotar, né? Eu vou anotar, olha, Deus falou aí. Mas olha só, você veio anotando todos esses dias, tá? Vai pedindo agora o Espírito Santo em nome de Jesus, que ele vá agindo, transformando, curando, libertando em cada uma das áreas que você foi anotando. Cada uma dessas coisas, porque Deus tem provisão de cura, libertação e transformação para cada uma dessas áreas. Jesus fala, o que é para pedir aqui? Você quer pão? Pede pão. Qual é a área que você anotou aí? Vai anotar, vai rezar aí nessa área. Espírito Santo traz aqui. E assim, gurias. Ontem eu falei, né, sobre a questão da pornografia, da masturbação, desse vício. Quantos homens, né, vieram lá de uma infância, né, que a própria forma de pensar a sexualidade, né, é totalmente deturpada, totalmente pecaminosa, né? Já foi banido Deus do pensamento, do coração nessa área, né? Então, assim, a gente vai pedir ali para o Espírito Santo agir nessas áreas, trazendo cura, libertação, uma visão nova, um comportamento novo, tudo aquilo que é vício nessa área, que o Espírito Santo venha libertar. Tudo aquilo que te machuca nessa área. E você vai pedir pelo seu marido, você vai pedir por você. Presta atenção. Presta atenção, anota aí agora. Eu já coloquei no e-book isso, tá? Eu vou liberar, se Deus quiser, ele aí até amanhã, né? No fim da semana, no fim de semana, com todas essas coisas que eu tô falando aqui, de oração, né? E lá eu coloquei algo que vocês podem achar na internet hoje, porque eu só tô copiando e colando, gurias. Eu só tô procurando orações específicas que eu tô falando aqui e tô colocando lá para facilitar a nossa vida. Mas tem um terço chamado Terço da Libertação. Quem conhece o Terço da Libertação? Me fala aí se vocês conhecem. Jesus, tem de piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Isso é o que a gente fala nas continhas pequenas, né, da Ave Maria. Conhecem? E nas contas grandes do Pai Nosso, né, a gente fala, se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Vocês lembram dessa oração? Desse terço? Então, o terço da libertação, como que a gente reza ele? A gente reza ele primeiro por nós mesmas e depois pelo marido, tá? Para quem não conhece, você pode procurar hoje na internet ou esperar que eu já copiei ele já tá no nosso e-bookzinho, tá? De orações. Então, o que a gente faz com o terço da libertação, gurias? Bem simples, é um terço fácil, um terço rápido, mas o segredo dele é o seguinte, primeiro a gente reza por nós e depois a gente reza pelo marido, tá? Então, se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Isso é no Pai Nosso. Na conta da Ave Maria é Jesus tem de piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. A gente declara o nome poderoso de Jesus muitas vezes. E é neste nome que nós nos apoiamos. E a gente vai pedir. Jesus não disse para nós, gurias, hoje que era para pedir, ou Jesus tá ralado, porque nós vamos pedir. Nós vamos pedir. Aí a gente reza primeiro por nós, entendeu? Você vai pedir para Jesus ter piedade de você, para Jesus te curar, para Jesus te libertar, para Jesus te salvar. Gurias, olha as áreas que nós entramos na nossa sexualidade. Tem muita coisa para ser limpa, tem muita coisa para ser mexida, tem muito da nossa história que precisa ser curado e libertado, nossa e do nosso marido. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente reza por nós.
Depois a gente reza pelo marido, tá? Aí vou usar o nome do meu marido, né? Se Jesus libertar o João será verdadeiramente livre. Jesus tem de piedade do João, Jesus cura o João, Jesus salva o João, Jesus liberta o João, entendeu? Eu vou pedir primeiro, eu faço um terço inteiro por mim e é bem rapidinho, não se preocupe. Jéssica, quanto tempo que eu vou precisar rezar? Tira essa preguiça do corpo, mulher. Mas é rápido. A gente reza primeiro por nós e depois a gente reza pelo marido. Gurias, essa é uma oração de muito poder, porque nós estamos declarando o nome de Jesus e nós estamos pedindo. Então, se eu posso te dar uma dica de oração pela cura da nossa afetividade, da sexualidade que nós temos pedido, reze o terço da libertação. Reze primeiro por você e depois pelo seu marido. É só pela sexualidade? É claro que não. É claro que não. Óbvio que não, né? Isso a gente está pedindo amplamente. Por que eu estou falando da sexualidade? Porque Deus tem nos apontado que muitas raízes de problemas no nosso casamento provêm da nossa sexualidade, das distorções de ela ser mal vivida, de pecado, de falta de viver ela, né? Muita coisa tem ali. Já rezei muito ele, tinha esquecido desse terço. Sabe, gurias, que antes um pouquinho de eu começar a campanha de oração, eu já comecei a pensar nele. E depois que eu comecei a campanha, ele estava sempre na minha cabeça. E faz anos que eu não rezava esse terço. Muito tempo mesmo. Ele fez parte da minha vida por muito tempo e eu tinha esquecido, igual vocês. Isso estava fora, sabe, do meu campo de orações, assim. E aí, quando a gente começou a campanha, veio forte no meu coração o terço de libertação. E aí, aquilo estava na minha cabeça. E também a minha mãe, Lica, que me ensinou a rezar, né, quando eu era criança. E aí, um dia eu tava conversando com a mãe sobre a campanha e sobre algumas intenções de oração. Nossa, nem me lembro mais. Eu e a mãe tava partilhando sobre isso. E aí a mãe falou, Jéssica, sabe o que eu me lembrei do terço de libertação? Eu disse, mãe, eu também. E fazia anos que a gente não rezava. E aí a gente partilhou sobre aquilo, né? Sobre rezar o terço da libertação e como isso era um chamado para nós da campanha. Então eu quero te entregar isso agora, tá? Terço da libertação. Também gosto dele, me lembrei também dele agora, confirmou, viu, Dani? Porque é uma moção para nós. Gurias, quando Deus nos dá uma arma assim, a gente tem que usar ela. Não tenha preguiça, minha linda. Te gruda. Pega o teu tercinho e vamos rezar o terço. Olha só, a Mari, retomei esse terço na semana passada. Isso tudo é sinal de Deus para nós, né? Pra gente ver que Deus está nos chamando para rezar. Então, primeiro a gente reza um inteiro por nós e depois a gente reza um inteiro pelo marido do terço da libertação. E olha só, outra coisa que veio na nossa oração agora, hoje de manhã, eu falei sobre raízes hereditárias de pecado. Gurias, ontem eu dizia isso pra mãe ainda, né? A gente precisava fazer uma campanha inteira, né? Eu acho, né? A gente precisa fazer uma campanha inteira só sobre cura da nossa árvore genealógica, né? Eu até conversei com a mãe como que eu penso, né, que seria, como que eu penso que devia ser essa campanha. Porque a gente precisa rezar, às vezes, detalhadamente e compreender como é este processo, né? Como que se dá isso, né? Da árvore genealógica, dos pecados, né? Enfim. Mas eu já quero falar uma coisa aqui pra vocês, tá? O pecado não é o pecado que passa, né? E a gente não tá apagando o pecado dos nossos antepassados. Olha, meu pai pecou, minha mãe pecou e agora eu tô aqui pagando do pecado deles. Não é isso, né? Cada um de nós, a responsabilidade, ela é individual e pessoal. Cada um de nós vai prestar contas a Deus daquilo que faz, né? Daquilo que faz. Cada uma de nós. Cada um vai prestar contas a Deus. O julgamento, ele é pessoal. É eu e Deus. O que acontece é que algumas consequências destes pecados vão atingir a descendência, né? Se eu faço coisas erradas, né? Se eu vou cometer adultério, é óbvio que dentro do meu casamento e a vida dos meus filhos serão atingidas por esse adultério, praticamente, né? Às vezes tem uma separação, às vezes vai ter briga no ambiente familiar, a gente conhece as consequências humanas, aquilo que a gente vê, aquilo que é natural, a gente entende, né? Isso a gente entende.
Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo melhor ainda, assim. Se você comete um assassinato, vai ter consequência na sua vida, vai ter consequência na vida da outra família que perdeu, né, a pessoa que você matou, vai ter consequência para você de restrição de liberdade, quem sabe de ameaça para você, da outra família que vai querer vingança, vai ter dentro da sua casa, o ambiente familiar todo pode ser atingido por isso e destruído. Aí você vai ser preso, você vai fazer falta no seu lar, seus filhos vão crescer sem você. A gente entende essas consequências que estão humanas, né? A gente não vê, a gente não enxerga, são as consequências espirituais dos pecados. E elas existem tanto quanto as naturais. Então, o que acontece? Da mesma forma que um pecado, que alguma atitude nossa traz consequências para a nossa convivência familiar, para a condução da nossa vida, existem consequências espirituais, né? Que vão acontecer dentro do nosso lar e podem sim alcançar mais gerações da nossa família, né? Feridas de morte, de adultério, de aborto, de consagração a entidades, a outros deuses, né? Tudo isso traz consequência espiritual para as nossas famílias. E essa consequência espiritual, ela pode atingir os nossos descendentes. E aí, gurias, tem o seguinte, vou falar isso agora para você anotar aí, tá? Antes da gente fazer aí a nossa campanha, se Deus quiser que a gente faça, Ele vai possibilitar isso, né? Da cura da árvore genealógica. Mas olha só, presta atenção. Às vezes começa com um pecado na família, uma situação, tá? E aí aquele pai, aquela mãe de família comete aquele pecado. Geralmente os pecados que têm maior consequência de prisão na área da sexualidade, perversão na área da sexualidade, começam com algum tipo de idolatria ou busca de deuses falsos, esse tipo todo de paganismo que a gente conhece, tá? Então, às vezes um pacto, às vezes consagrações, né, o convite a entidades, né, às vezes para ganhar dinheiro e para tanta coisa, né? Isso começa, esse tipo de pecado é conhecido na palavra de Deus como uma forma de prostituição, né? A palavra de Deus chama de prostituição a outros deuses, né? Comparado a uma prostituição. A gente deixa de estar com o Deus verdadeiro e prostitui o nosso coração com essas coisas, né? E as consequências de maldição para nossa vida são muitas e alcançam sim a nossa descendência. É como se a gente abrisse uma porta e convidasse o mal a entrar e ele se instalasse na nossa família, na nossa linha de família. Só que o que acontece, gurias? Quanto mais tempo a gente deixa de limpar a nossa casa, mais suja fica e mais trabalho dá para limpar depois, não é assim? Agora você imagina, né, uma casa, né, uma família que convidou a sujeira para entrar e essa sujeira está instalada há gerações na família, né? Onde quase ninguém reza, onde um ou outro lá rezou ainda mantendo a chama da fé acesa, né? Mas famílias que têm muita história de destruição nos matrimônios, de infelicidade conjugal, né? De adultério, geralmente a gente olha para uma família e a gente vê que são vários casamentos destruídos, que existe um padrão de destruição, uma infelicidade matrimonial. Os casamentos não são bons, não trazem satisfação, são pessoas infelizes, né? E aí também entra uma outra coisa, gurias. O pecado ele vai agravando, né? A sujeira tá ali instalada e ele vai agravando. Então, às vezes, o que era lá no princípio, né? Um pecado de um adultério, né? Ele vai agravando, né? Ele vai pervertendo a sexualidade nessa família e vai ficando cada vez pior, né? A gente vê às vezes numa linha de família, numa história familiar, né? Essa consequência, essa instalação de alguns espíritos malignos, né? Que vão pervertendo a sexualidade. Daí a gente vai ter naquela história de família pedofilia, abusos, né? Dos pais com as filhas, né? De tio, de vô, de irmão,
né? E esses pecados sexuais, eles são muito vergonhosos, muito dolorosos, então quase não se fala sobre isso. Às vezes a gente não sabe da sujeira que existe na nossa história familiar, né? A gente não faz ideia dos abusos que aconteceram, das violências que aconteceram, né? E aí a gente nem reza por isso. Vocês viram que hoje na nossa oração, eu fui pedindo sobre isso. Então, esses pecados de idolatria trazem uma consequência na sexualidade, tá? E às vezes, eu não tô dando sentença fechada, eu tô falando que pode ser que isso exista na tua família, na família do teu marido. Eu não estou afirmando porque eu não conheço, eu tô falando agora nesse momento com 70 pessoas, né? Quantas ainda vão assistir ao longo do dia? Cada uma tem uma história. Você vai buscar com Deus o conhecimento dessa história. Da mesma forma, gurias, em tantas outras áreas. Às vezes, atenção a isso. Eu sei que a gente tá bem passada no horário, mas eu não vou deixar de falar isso hoje. Às vezes, né, o nosso marido, ele é um homem não realizado, né, na sexualidade por causa dessa história sexual da família. Às vezes tem homens que sofrem, tá? Tanto homens quanto mulheres, né? Tanto nós quanto nossos maridos podemos sofrer consequências, né? Na nossa sexualidade, de frieza, de falta de desejo, de falta de realização na sexualidade. Quanto pode ser o oposto disso, né? E ser uma pessoa promíscua, né? Que precisa de mais, que fica procurando. Em cada pessoa vai agir de uma maneira. A gente precisa pedir para o Espírito Santo, para o Espírito Santo nos trazer a revelação. E outra coisa, às vezes o nosso marido também não é realizado, e esses são pontos cruciais. Por que eu tô falando sobre estes pontos? Porque para um homem eles são cruciais, tá? A sexualidade, ela é crucial para o nosso marido, para ele se sentir homem, para ele se sentir feliz e realizado. Deus o fez assim. Deus fez os homens assim. Tá? Então é assim, e eles precisam ser saudáveis e satisfeitos nessa área da vida para que eles consigam prosperar em outras áreas. E uma outra área que é muito importante para que eles sejam felizes, realizados, haja paz na nossa casa, além da sexualidade, é a questão do trabalho, é a realização profissional. Os nossos maridos, homens feitos por Deus, tá? Eles foram feitos com isso, eles têm que prover. Eles precisam ser realizados, eles vão se sentir mais homens, eles vão se sentir no lugar deles, quando eles conseguem prover com dignidade. Aí, outra chave, tá? Olha para a vida do teu marido. Tem homens, né, que trabalham e sempre são logrados, sempre são passados para trás. Nunca consegue ter dignidade para conquistar nada. E não é porque é um homem preguiçoso, mas sempre tem alguma coisa que dá errado nesse caminho, né? Ele se esforça, ele estuda, ele se profissionaliza, ele faz tudo que está ao alcance dele, ele trabalha tudo que dá e o que não dá. E mesmo assim, não consegue. Às vezes ele é dizimista e tá sempre apertado, tá sempre faltando. Você vê todos prosperarem e o seu marido paralisado não consegue seguir adiante, né? Isso pode ter raiz espiritual familiar? Pode. Pode ser só, pode ser voto íntimo? Pode ser que seja maldição proferida pelos pais de que ele não conseguia fazer nada, de que ele não ia dar certo, de que ele não prestava para nada? Pode, você vai rezar, pedir o Espírito Santo para te mostrar qual é a raiz. Mas às vezes, gurias, a raiz ela é espiritual na árvore genealógica do nosso marido. Às vezes tem maldição ali, maldição porque antepassados do nosso marido, né, foram injustos, roubaram, né, ou viveram uma vida de miséria. E também a idolatria. A idolatria é a raiz de um monte de males, de um monte de sofrimentos, né? Então, às vezes, pessoas que lá dos antepassados, né, que fizeram de tudo para ganhar dinheiro, né, idolatravam ao dinheiro e por isso também se prostituíram a falsos deuses, né, buscaram de tudo para enriquecer, passaram pessoas para trás, foram pessoas injustas, pessoas más, né, mesquinhas, às vezes até não foram famílias nem que prosperaram na vida, né, mas que retinham, que não ajudavam ninguém, né, pessoas gananciosas, só olhavam para o dinheiro, todo culto, idolatria, a gente não sabe, a gente não conhece às vezes a gente conhece, às vezes a gente não conhece. Nós vamos pedir o quê? Espírito Santo
Espírito Santo, me mostra a raiz. Espírito Santo vai lá na raiz. Às vezes a gente nunca vai saber, gurias. Tem coisa que a gente não sabe. Tem coisa que a gente fica sabendo na oração que a gente fica assim, meu Deus, mas será que isso? Será que isso aconteceu mesmo? Aí a gente tem algum familiar que a gente pode mais velho perguntar, a gente vai lá e descobre que é verdade. Às vezes a gente nunca vai descobrir se é ou não, mas sabe como é que a gente descobre se aquilo é real? Pela consequência na libertação. A gente vê uma vida mais livre, a gente vê o nosso marido alcançando as coisas, a gente vê e diz, olha, aquilo que Deus mostrou mesmo, Deus fez. Então, a gente vai pedir ao Espírito Santo que ele vá lá na raiz daquela situação e traga a libertação e a cura. Você, quando rezar o terço da libertação, vai rezar também por essa área na vida do marido. Eles precisam, gurias, essas áreas, elas são muito importantes para o nosso marido. A sexualidade e a vida profissional são muito importantes para que eles se realizem, para que eles sejam felizes e nos façam felizes. Nos façam felizes, né? Alguns maridos aqui, né? Com depressão, com desânimo, a mesma coisa. Você vai rezar pedindo que o Espírito Santo vá lá na raiz e traga a libertação. Peça em nome de Jesus que o Espírito Santo venha fazer essa obra. Amém, minhas lindas. Já super passei do horário, né? Mas eu queria trazer para vocês hoje alguns direcionamentos de como orar. Como orar. A gente nem foi em Tobias hoje, né? Amanhã a gente vai encerrar Tobias, mas eu queria trazer essas coisas já para você anotar aí, para você também clarear um pouco, né? Porque eu venho falando, não falava como rezar. Então aqui algumas dicas de oração, tá? Em especial hoje, né? Essa palavra que Deus nos trouxe. Vamos resumir o que Deus nos trouxe. Pedir o Espírito Santo para que em nome de Jesus venha realizar nessas áreas, rezar em voz alta, entregando detalhadamente cada situação. O Senhor nos deu a palavra em Lucas 11, pedir e recebereis. É pedir no detalhe, pedir, porque Deus dá o Espírito Santo e Deus atende a nossa oração. Rezar o terço da libertação, primeiro por nós, depois por nossos maridos. Olhar para a nossa árvore genealógica, pedir para que o Senhor vá, que o Espírito Santo vá na raiz das situações. Isso, gurias, foi o que Deus trouxe para nós hoje. Nada de desanimar, nada de se entregar, né? Assiste essa live quantas vezes você precisar assistir para anotar aquilo que Deus está falando contigo hoje. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada por essas orientações, por essa live. Senhor, nos dá gana na oração, nos dá vontade de orar. Senhor, possibilita para nós uma vida de oração. Nós clamamos, Senhor, que a Tua graça se derrame sobre nós, retirando todo o impedimento do nosso caminho para a oração. Que a gente saiba rezar, Senhor, que a gente deseje rezar, Senhor. Nos lembra de cada detalhe, Senhor. Nos lembra, Senhor, que não é tarde demais. O Senhor me diz isso, minha irmã, não é tarde demais. Você está pensando, para mim já foi, é tarde demais. Não é. Essa palavra é para você agora. Acolhe ela em nome de Jesus e anota no teu caderno de oração. Não é tarde demais para o meu casamento. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu socorro. Virgem Maria Imaculada, Virgem do Sim. Nos ensina, Mãe, a dizer o nosso sim como mãe, como esposa. Nos atrai para o quarto de oração. Nossa Senhora, vem em nosso socorro hoje das nossas dificuldades. Nos ajuda hoje, Mãe Santíssima, nos sustenta. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e sempre. Amém. Amém, minhas lindas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me passei um monte, né, hoje, mas também comecei 2 minutos atrasado. Não é muita coisa, mas a gente dá uma colocadinha que foi aí. Amanhã espero vocês às 7 para a gente encerrar pelo menos essa primeira parte da nossa campanha de oração pelos maridos, tá bom, minhas lindas? Deus abençoe, um ótimo dia para todas.